Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula sobre gatilhos operacionais dentro do mercado internacional. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafael Andrade, conhecido como Rafael Medina, e sou head aqui de mercados internacionais dentro da Bitrader. Também sou o principal professor de mercados internacionais, uma formação completa dentro da escola chamada B International, onde eu ensino todos os alunos a operarem dentro desse mercado, seja Forex, bolsas internacionais, metais e muito mais. Operamos com os alunos de segunda a sexta, das 8 da noite até as 11h30, em pregão ao vivo. Sem mais delongas, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vamos nessa, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que dentro da visão institucional que nós operamos, o mercado ele funciona da seguinte forma. Toda escola, seja William Gann, Elliott, Charles Down, Richard Wyckoff, ela trabalha da seguinte forma. Você tem uma impulsão e uma retração. Ou expansão, retração, acumulação e distribuição, tanto faz. Cada escola fala alguma coisa. O importante é o quê? O importante é depois o movimento, né, subsequente. Quando o mercado ele rompe um pivô, as escolas se dividem. Então uma vai falar para comprar no topo, colocar o stop na mínima. Cada uma fala alguma coisa. Dentro da visão institucional, que foi criada por Richard Wyckoff em 1922, publicada em 1930, você tem uma captura de liquidez dentro do operacional, dentro de algumas regiões que você consegue operar. Então toda vez que eu tenho um rompimento de pivô, a primeira regra é um FVG validado e um bloco de ordens validado, certo? Então toda vez que eu tenho um rompimento de pivô, eu tenho um FVG validado e um bloco de ordens validado. O que seria isso? Vamos por partes. Então, o que seria um FVG? Geralmente um FVG é uma barra elefante, ou seja, uma barra onde você tem um fechamento próximo da mínima ou próximo da máxima, dependendo do contexto. Vamos levar isso daqui em consideração, o contexto de alta, ok? Então, eu tenho lá uma barra que fecha próximo da máxima. Isso daqui é um FVG. E o que é um FVG? Um FVG é uma sigla, né? Que significa em inglês Fair Value Gap. Na tradução, lacuna de valor justo. Certo? E o que seria isso na prática? Quando o mercado ele é agressivo dessa forma, ele cria uma ineficiência de preço. E o que é uma ineficiência? É quando você tem uma única ponta atuando dentro dessa movimentação. Você tem até algumas movimentações de venda aqui no meio do caminho, mas em sua grande maioria são movimentações de compra. E aí você tem uma ineficiência. Quando o mercado cria uma ineficiência, o homem composto, que são grandes instituições, big players, tesourarias, bancos, eles capturam liquidez exatamente nos 50% dessa barra. Então toda vez que o mercado faz essa movimentação, geralmente ele busca liquidez nesses 50%. Ele bate, captura essa liquidez e segue viagem. Então repare nesse desenho, o mercado foi lá, criou o FVG, tem aqui os 50%. A primeira linha de frente sempre será um FVG. Então ele vai lá, captura aquela liquidez e segue em tendência de alta, ok? Então a sua entrada, a partir do momento que o mercado rompe, seria nos 50% dessa barra. Isso é uma lacuna de valor justo, ok? Então lembrem-se, isso é regra dentro da estrutura de Wyckoff, dentro de um pensamento mais evoluído que é o SMC, o rastro do dinheiro esperto, o Smart Money Concept. Toda vez que eu tenho um rompimento de pivô, seja para queda ou seja para alta, eu tenho um FVG validado e um bloco de ordens validado. Ponto. Isso é regra, tá? O que seria o bloco de ordens? Um bloco de ordens, ela é uma consolidação. Então, imagine vários bloquinhos consolidados dessa forma. E aí, às vezes, um sai lá para baixo, enfim. Mas eles ficam consolidados.
famoso trap zone, enfim, você tem várias nomenclaturas aqui dentro, né? Mas dentro da visão institucional você considera isso daqui como bloco de ordens. O mercado fica preso nessa região. E o porquê? Isso daqui nós chamamos de piscina de liquidez, ok? A piscina de liquidez, você tem várias pessoas negociando nessa região, querendo empurrar o preço para algum lado, seja para compra ou seja para venda. Mas aí o que acontece quando o mercado ele desloca dessa região? Como por exemplo aqui. Ele se deslocou, né? Estava consolidado e explodiu lá para cima. Alguém aqui perdeu a luta. Nesse caso, os vendedores. E aí o mercado faz o quê? Ele impulsiona para cima. E aí o mercado sobe. Nessa região tem muita liquidez. Por quê? Porque as pessoas que estavam vendendo e tentando empurrar o preço para baixo, elas ficaram presas aqui. Pense da seguinte forma. Não é a mesma coisa de você operar com 100, 500, 600 mini contratos, um contrato, 10 contratos. Aqui estamos falando na casa de 10 mil contratos, 30 mil contratos, 5 mil contratos. Então, realmente é muita coisa, tá? Muita coisa. Você não consegue simplesmente cancelar ordens mais zerar aqui. Isso não existe. Você precisa achar liquidez no meio do caminho para tentar desovar essas operações. Por isso que o mercado trava aqui. E aí o que acontece? O mercado vai lá, começa a subir, a galera que está vendida aqui começa a perder dinheiro, não tem liquidez no meio do caminho para conseguir vender o suficiente, e o mercado sobe. Subiu, o pessoal que está comprado aqui já ganhou dinheiro, está lucrando. Por que o FVG é a primeira linha de frente? Porque às vezes o mercado não volta aqui, ele vai voltar só no final do dia, ou daqui uma semana, daqui a 2 dias, tá? Só depois do mercado ter feito bastante lucro em uma conta. Mas, quando ele volta, o que isso significa? 2 coisas importantíssimas. O pessoal que ganhou dinheiro aqui na compra, agora eles vão começar a realizar posição para tentar buscar essa liquidez aqui, para depois definir o mercado novamente, seja para alta ou seja para baixo. Já as pessoas que estão perdendo dinheiro aqui, elas estão empurrando o preço na outra ponta, ou seja, fazendo hedge, para zerar a posição. Por isso que quando o mercado ele volta num bloco de ordens, ou ele para de novo, ou ele fura. Por quê? Porque o pessoal que estava vendido aqui, perdendo dinheiro, empurrou o preço, conseguiu zerar a posição, e sai da operação. E aí o mercado vai lá e atravessa de uma vez só. E aí você tem um outro tipo de padrão chamado quebra-blocos, tá? Quando um bloco é quebrado, tem um resquício de liquidez, ele busca liquidez de forma contrária e continua descendo. Ok? Mas só para vocês entenderem o que é um bloco de ordens. E o que o mercado busca quando ele rompe, pivô e continua subindo? Lá em cima você tem um outro bloco de ordens. O mercado vai buscar. E quando é topo histórico? Quando é topo histórico, acaba a liquidez, o mercado não tem mais gasolina para continuar seguindo viagem, ele precisa passar, reabastecer para continuar dentro daquela movimentação. Por isso que nós chamamos de piscina de liquidez. Por isso que é importante esse termo, piscina de liquidez. Dentro do inglês, pool liquidity, ok? Então você tem isso daqui. Primeira regra, recapitulando, quando você tem um rompimento de pivô, você tem um FVG validado e um bloco de ordens validado, ponto. Segunda regra, se o FVG, no caso, o Fair Value Gap, lacuna de valor justo, não tiver liquidez o suficiente para empurrar o preço lá para cima, o mercado busca o bloco de ordens para subir. E terceira, se isso não for suficiente, significa que a outra ponta atuou. E aí teremos um quebra-blocos. O mercado pega a liquidez da posição contrária e desce. Então você tem um movimento onde o mercado sobe buscando liquidez e desce buscando liquidez. Ok? E os gatilhos? Como funcionam os gatilhos? Você tem apenas 2 gatilhos. Os gatilhos são tanto no bloco de ordens
quanto no FVG. O bloco de ordens você também entra no 50% dele, tá certo? Então você tem aqui, dentro de uma movimentação, vou colocar de cima para baixo agora. Romper o pivô, bloco de ordens validado, FVG validado. Dentro dessa movimentação, digamos que temos a entrada aqui no 50% desse FVG. Você tem dois tipos de gatilho. Os gatilhos são Risk Entry, que é a entrada de risco, e o Confirmation Entry, que é a entrada por confirmação. Ok? Como funcionam esses gatilhos? Bom, você sempre entrará no 50%, seja do Order Block ou seja do FVG, correto? Risk Entry, ele bateu, aqui está os 50%. O mercado foi lá, adiantou, bateu, foi embora. É um estilingue. Ele bateu, estilingou, foi embora. Essa é a entrada de risco. Risk Entry. A entrada já diz, né? O nome já diz algo para você. A entrada de risco, ela é mais arriscada. É uma entrada com mais apetite a risco. Se você tem apetite a risco, você entra no Risk Entry. Se você é uma pessoa mais conservadora, você entra pelo Confirmation Entry. E como funciona o Confirmation Entry? Né? Confirmation Entry, geralmente, ele funciona mais em entradas de blocos de ordens, ok? Então, digamos que o mercado desceu e está buscando aqui a liquidez dentro de um bloco. E aí você tem esse 50% aqui. O mercado foi lá, desceu. E aí você tem lá o Risk Entry, ou seja, ele desceu, já chegou numa ponta barata do preço, ou um Confirmation Entry. E aí como funciona a entrada por confirmação? A entrada por confirmação, ela é seguida por uma figura, um jeito que o mercado se comporta, tá? Um comportamento dentro do mercado. Como é esse comportamento? Entenda pelo lado dos bastidores da seguinte forma. Aqui você tem um bloco de ordens. Na visão do varejo, pessoas, né, CPFs, empresas menores, enfim. Aqui é um suporte. Então a pessoa vai comprar porque ela é um suporte, é um lugar onde o mercado respeitou. Mas para o homem composto, né, o que isso significa? Que ele vai ter a grande oportunidade de comer todas essas ordens aqui, liquidar essas ordens. Tá? E aí o mercado faz o quê? Ele estopa isso, galera. Atravessa o preço reto. Isso se chama sweep de liquidez. Ok? É quando o mercado ele vai lá, estopa todo mundo que está comprado aqui, compra mais barato, empurra o preço de volta, faz pullback na mesma região que ele rompeu e segue lá para cima. Isso aqui é um Confirmation Entry. Então, geralmente, a entrada por confirmação ela é mais interessante em bloco de ordens. Não que não exista dentro de um FVG. Sim, você pode trabalhar isso daqui dentro do FVG, mas geralmente no bloco de ordens é mais efetivo. Tá certo? E aí dentro dessa narrativa você tem a região de prêmio e desconto. Eu já falei no vídeo anterior que eu ia explicar para vocês e deixei para o final, tá? E o que seria a região de prêmio e desconto? Considere toda essa movimentação como início e fim, e agora está voltando ao início. Então você pega um tempo gráfico macro, de preferência 60 minutos, diário, semanal, e aí você pega a Fibonacci e traça de ponta a ponta para pegar o range dessa forma. O importante não é o 100% e nem o 0% dentro dessa movimentação, e sim o 50%. Por que o 50% é importante? Porque é uma região de equilíbrio do preço, onde o preço geralmente ele enrosca. Toda vez que você traçar a região de prêmio e desconto, você tem aqui uma região que o mercado geralmente ele enrosca, seja para cima ou seja para baixo, ele vai enroscar. Aqui é o meu eixo. Aqui eu vou definir aonde eu coloco os 50% da minha Fibonacci e por osmose o 100 e o 0% se define.
Tudo que for 50% para cima são regiões caras, regiões de prêmio. Tudo que for 50% para baixo são regiões baratas, regiões de desconto. E aqui sim, aqui eu trabalho comprando barato e vendendo caro. Então, se eu procuro blocos de ordem acima dos 50%, está muito próximo dos 100%, eu tenho regiões caras para poder vender. Abaixo dos 50%, blocos de ordens, FVGs, enfim, validados, muito abaixo ali dos 50%, próximo dos 0%, são regiões baratas. Está na hora de comprar. Esse é o segredo da oferta e da demanda. Se compra barato e se vende caro. E aí, nos 50%, realmente o mercado ele enrosca. Você faz mais scalp aqui ou não faz nada. Deixa o mercado onde ele está. Quais tempos gráficos importantes aqui para vocês terem uma leitura importante, né, dentro do mercado, uma leitura mais assertiva? Dentro dessa narrativa, é sempre importante vocês olharem principalmente gráfico de 60 minutos. E por que o tempo gráfico de 60 minutos? Pela visão institucional, o tempo mais líquido do mercado é o tempo gráfico de 1 hora. Certo? Não sou eu que digo isso, é Richard Wyckoff, desde 1930, né? Desde 1922, publicado em 1930. Beleza? Então, se você quiser começar por um norte, você pode começar criando a região de prêmio de desconto num gráfico de 1 hora. Não precisa pegar um range muito grande, assim você consegue definir e começar os seus primeiros estudos, fazer os gatilhos de operações e muito mais. Então, por enquanto é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e te vejo numa próxima aula. Até mais!